quero trazer informação para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de anistia. Qual é a informação que a gente tem? Uma fala do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta. A gente consegue colocar a matéria na tela? Anistia, neste momento, é estimular a impunidade, diz o ministro Paulo Pimenta. Ele falou contra anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro e o que tratou como as suas derivações. Na avaliação dele, o ataque ao STF na última quarta-feira, dia 13. Aspas para o ministro Paulo Pimenta. A anistia, neste momento, é estimular impunidade. E a impunidade é o fermento do terror que assistimos nesta semana. Sou contra qualquer debate sobre anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Quem atenta contra a democracia não vai contar com nenhum tipo de impunidade neste país, continuou. O ministro está participando de um evento paralelo ao G20, lá no Rio de Janeiro. Ele disse também que as investigações sobre o ataque ao STF estão caminhando rápido e que no momento o mais importante é saber se o responsável, que morreu, tinha conexões. E, na avaliação do ministro, ele possivelmente tinha uma retaguarda. Isso aí é uma sugestão do ministro Paulo Pimenta, a gente ainda não viu evidências claras disso. Ele, segundo Pimenta, o homem teria agido de forma premeditada, isso a PF disse que já está claro, o que está sendo corroborado por uma série de descobertas dos investigadores. Voltando aqui para o nosso debate, professora Graziella, começo com você. O ministro Padilha, Alexandre Padilha, da Secretaria das Relações Institucionais, tinha feito a mesma defesa que o ministro Paulo Pimenta, que não, na avaliação do governo Lula hoje, você não pode caminhar com a PEC da anistia. A gente vê políticos de direita, como o senador Ciro Nogueira, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria um alto beneficiado dessa anistia, fazendo uma outra argumentação, dizendo, não, para reduzir a polarização no país e acabar com a violência, a gente precisa da PEC da anistia. Qual é a sua opinião? Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite e pelo debate tão proveitoso. Raquel, é um prazer estar aqui. Olá, Ricardo. Bom, tem alguns pontos que eu acho que precisam ser levados em consideração. A primeira é o pouco apoio que já estava recebendo no Congresso, mesmo antes desses acontecimentos muito lamentáveis, essa possibilidade de anistia. Então, ainda que um determinado setor da direito vocalmente muito atento a essas questões, isso não era algo que tinha sido comprado pelo Centrão, por assim dizer. O Centrão tem outras pautas que são com o governo e que estão sendo colocadas, mas a anistia do 8 de janeiro ela já estava sendo como algo entendida como algo muito pouco provável de andar, inclusive por alguns anos com parlamentares e outras referências. Agora, infelizmente, o sinal da professora Graziella travou, a gente vai tentar reconectar ela, Côtio, mas enquanto isso, queria te ouvir. O ministro Paulo Pimenta indo na mesma linha do ministro Alexandre Padilha, o governo então tentando dar um suporte a quem no Congresso se diz contra a PEC da anistia, os partidos de esquerda. A gente tem o pessoal da direita, PL, que está batalhando por essa PEC da anistia, e a gente sente ali no Centrão, o ex-presidente Michel Temer até nos deu uma declaração sobre isso, quando eu estava lá em Londres no evento do UOL, dizendo, não, vamos fazer alguma coisa modulada, a gente não inclui Bolsonaro, mas a gente dá alguma redução de pena para os condenados ali que atacaram os prédios. Qual é a sua opinião, Côtio? Dá para fazer alguma redução de pena? Dá para embarcar nisso? Ou tem que seguir mesmo sem anistia? Olha, Raquel, se antes da explosão lá de Brasília já se discutia isso, né? E realmente muitos estavam, até pessoas ligadas ao governo, à base aliada do governo, falando que talvez moderar as penas, que foram muito altas e tal. Se antes dessa explosão de quarta-feira havia essa conversa em Brasília, agora acabou. Agora os próprios bolsonaristas já se deram conta que tão cedo não dá para voltar a falar em anistia.
sabe? Não é só constrangedor, é absolutamente inútil. Até porque, mesmo que a Câmara aprove o projeto de iniciativa, que eu não acredito que aconteça tão cedo, né? Não passa no Senado e seria vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí começa tudo outra vez. Não tem mais clima para isso, sabe? E eu acho que as investigações que estão sob o comando do Alexandre de Moraes vão mostrar a relação que existe entre as explosões de Brasília, 8 de janeiro, e outros atentados que aconteceram em Brasília desde 2022. Né? Eu não vou relembrar mais uma vez aqui os vários que aconteceram, quase invasão do prédio da Polícia Federal, o caminhão-bomba perto do aeroporto, enfim, tanta coisa que aconteceu, os acampamentos em frente aos quartéis. Isso tudo desagou no 8 de janeiro. E como não foi até agora ninguém julgado e condenado mesmo, estou falando dos graúdos, não da raia miúda, que alguns foram condenados, mas os comandantes, os chefões do golpe, não foram atingidos até agora. Então, isso o próximo passo é esse. Não há pacificação, sabe, possível, né, sem que haja punição primeiro. Como o Barroso falou ontem, como é que se pode perdoar, anistiar, então, antes que sejam condenados? Não foram ainda. E só quando esse pessoal for para a cadeia, realmente, é que o Brasil vai poder voltar à normalidade democrática. Enquanto isso não acontecer, vamos perder nosso tempo com discussões estéreis, sabe? E aí cabe ao Supremo julgar logo essa questão das redes sociais, a regulamentação, sabe? E cabe também, na sequência, colocar em julgamento os casos mais graves, né, das pessoas mais importantes envolvidas nesse golpe. Né? Porque, enquanto isso não acontecer, não tem pacificação possível. Não dá para falar nisso, porque há crimes que têm que ser punidos. Depois disso, a gente pode conversar sobre outras coisas.